Olá, você vai ver nesta edição. TCE mantém multa a ex-gestor da Arsec por atraso no envio de documentos. Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá deve restituir aos cofres públicos cerca de R$55 mil. TCE nega provimento de recurso e renova a determinação de concurso em Ipiranga do Norte. Recurso de empresas de contabilidade que prestavam serviço à Coder é negado. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ex-gestor da Arsec. O recurso teve o objetivo de impugnar um julgamento singular que aplicou multa de mais de 150 UPFs ao ex-gestor. O recorrente alegou em síntese que a decisão atacada deixou de analisar profundamente os argumentos apresentados na defesa, acerca das inconsistências técnicas na migração de dados entre o sistema FIPLAN para o e-Safira, bem como o termo de cooperação técnica entre a Câmara Municipal de Cuiabá e a Arsec. O processo de embargos de declaração, oposto pelo ex-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, Alexandre Bustamante, buscou reverter decisão proferida que aplicou multa ao recorrente no montante de 154 PFs, em razão do envio intempestivo de documentos e informações de remessa obrigatória a este Tribunal de Contas via Sistema Aplique, referentes às cargas mensais de janeiro a setembro de 2017. O conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira apontou que o recurso não teve como objeto principal apontar algum vício ou defeito encontrados na decisão, mas sim de modificar o julgamento singular, na tentativa de rediscutir a matéria. O relator destacou ainda que os embargos de declaração têm o intuito claro de sanar vícios acidentais, tendo como escopo principal a correção dessas imperfeições, o que, em certos casos, pode vir a implicar no efeito modificativo, mas somente quando tal aspecto surge como consequência direta e necessária a reparação do defeito identificado, o que não ocorreu neste processo. Dessa feita, constata a ausência de omissão acerca de questão essencial deslinde da controvérsia, pois as questões trazidas, no caso a responsabilidade do gestor, foram oportunamente enfrentadas, motivo pelo que não há que se falar em vícios a serem sanados. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer os embargos de declaração interpostos pelo senhor Alexandre Bustamante dos Santos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se incólumes os termos do julgamento singular 108 de 2019. Ex-presidente da Câmara de Cuiabá deve restituir mais de R$55 mil aos cofres públicos, além de pagar multas por irregularidades na gestão de 2013 do Legislativo da capital. Acompanhe na reportagem a seguir. A restituição aos cofres públicos de quase R$55.200 foi aplicada ao ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel Moreira Filho, diante da comprovação de pagamentos de juros e multas que configuraram despesas não autorizadas, ilegítimas e lesivas ao patrimônio público durante a gestão de 2013 do Legislativo da capital. Multa de 10% sobre o valor atualizado do dano ao erário também foi aplicada ao ex-gestor. A ausência de recolhimento de cotas das contribuições previdenciárias, descontadas dos segurados do INSS, do Cuiabaprev, e pagamentos a pessoas jurídicas sem a correta retenção do imposto de renda retido na fonte, também renderam multas ao ex-presidente da Câmara de Cuiabá. E mais. Também mantém a irregularidade BA01 atribuída ao senhor João Emanuel e à senhora Ediane Gugel, em razão da divergência entre os valores registrados na conta bancária do órgão e aqueles discriminados nos registros contábeis feitos à época. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira,
acolheu ainda o apontamento do conselheiro interino Luiz Henrique Lima pela inclusão de determinação à atual gestão da Câmara Municipal. Teria no sentido de determinar a Câmara Municipal que, quando regularizasse esses valores, fizesse a cobrança dos valores relativos a juros e multas a esse responsável. Perfeito, acordo. O conselheiro relator também acolheu a sugestão do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha para que o levantamento dos valores devidos ao INSS e ao Cuiabaprev seja realizado pelo atual gestor no prazo de 180 dias. Além disso, uma cópia digitalizada desse processo deve ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que o órgão entender cabíveis. Todas essas irregularidades foram comprovadas na apreciação de uma tomada de contas ordinária aberta pelo TCE, em cumprimento à determinação existente no acórdão referente ao julgamento das contas anuais de 2013 da Câmara de Cuiabá, que inclusive foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso negou o recurso ordinário interposto pelo ex-gestor de Ipiranga do Norte. O Pleno manteve na íntegra as determinações contidas no acórdão sobre provimento de cargos de médico e motorista de ônibus no município. Veja os detalhes. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve na íntegra as determinações contidas no acórdão 12 de 2018. Acerca da necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de todos os cargos efetivos de médicos constantes do lotacionograma da Prefeitura de Ipiranga do Norte. O recurso pretendia modificar o entendimento do colegiado acerca da representação de natureza interna que verificou irregularidades no provimento de cargos de médico e motorista de ônibus no município. Defendeu o afastamento da determinação e da multa e, por consequência, o arquivamento da representação, pois os requisitos teriam sido preenchidos, exceto quanto à tempestividade. O gestor foi multado à época em 6 UPFs, em razão da ausência de provimento mediante concurso público de 9 cargos de médicos. Na ocasião, foi determinado à atual gestão que realizasse concurso público no prazo de 240 dias para os 9 cargos efetivos de médico. A relatora, a conselheira interina Jaqueline Jacobs, entendeu que as dificuldades enfrentadas pela gestão não podem ser utilizadas como empecilho para a promoção do certame. Compreendo que as dificuldades enfrentadas pela gestão não podem ser utilizadas como óbice para a promoção do certame, haja vista que a situação perdura por mais de 6 anos. Ademais, coaduno com o entendimento do Ministério Público de Contas de que a interpretação a ser dada, a determinação, é de que realize concurso público para o preenchimento de todos os cargos efetivos de médico constantes do lotacionograma da Prefeitura de Ipiranga do Norte. No voto, a relatora deu conhecimento ao recurso ordinário interposto pelo ex-gestor de Ipiranga do Norte, Pedro Ferronato, e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterados os termos da decisão. O Pleno do TCE negou o provimento ao recurso ordinário interposto por empresas de consultoria e contabilidade que prestavam serviços à Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a CODER. Entendo por quê. O recurso foi interposto pelo ex-contador da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, José Carlos Oliveira Santos, e pela empresa K Assessoria, Consultoria e Contabilidade a Entidades Públicas Limitada, representada por Késia Cristina Nunes de Castro. O pedido foi para que excluísse a determinação de instauração de processo administrativo para responsabilizar as empresas devido a falhas contábeis nas contas anuais de gestão de 2015. Os responsáveis alegaram que a irregularidade teria sido ocasionada pela contadora nomeada em provimento efetivo que fazia o fechamento de balanço. Não assiste razão aos recorrentes ao alegarem que a responsabilidade pelas falhas apontada era unicamente da servidora efetiva, uma vez que
o mesmo com a sua admissão, que ocorreu em 2 de outubro de 2015, a empresa K Assessoria, Consultoria e Contabilidade a entidades públicas ainda prestava serviços contábeis para a CODER, cujo vínculo se exauriu somente no dia 8 de dezembro de 2015, ou seja, no final do exercício analisado. Além disso, o relator afirmou que as irregularidades ocorreram durante todo o exercício analisado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Assim, o conselheiro relator não acolheu o recurso ordinário. Diante do exposto, preliminarmente, voto pelo não conhecimento do recurso adesivo proposto pelo senhor José Severino da Silva Neto, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, e acolho em parte o parecer ministerial e voto pelo conhecimento e no mérito pelo não conhecimento do recurso ordinário, mantendo inalterados todos os termos do Acórdão 648 de 2016. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!